Você sabe o que é circuncisão? Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo. Me chamo Joaliton Maia e este é o seu canal Geração de Fé. Hoje estaremos falando sobre a lição 6 da Escola Bíblica Dominical, que será exibida 10 de maio de 2020. E temos como tema a condição dos gentios sem Deus. Eu quero dar um olhar especial para a incircuncisão, que nós iremos falar sobre hoje, e também sobre o povo gentio. Se esse canal já é bênção para a sua vida, eu quero que você se inscreva, compartilhe com uma pessoa para que também seja abençoado e acione o sininho de notificações. Começando a Escola Bíblica Dominical agora para você em sua casa, nesse momento de pandemia, e eu quero ler com os irmãos o texto áureo. O texto áureo da lição diz assim, lição de número 6, 10 de maio, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentios na carne chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Está localizado em Efésios capítulo 2, versículo 11. Eu também quero ler com os irmãos a verdade prática que diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Glória a Deus por isso, porque por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão, né? E também herdeiros da promessa. Você sabe o que é circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Portanto, fica aí definido o que é circuncisão. Circuncisão nada mais é do que a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino. É uma pelezinha que tem, né, no órgão genital masculino e ela é removida. E isso é circuncisão. Você sabia para quem era a circuncisão? Para todo homem. A circuncisão era para todo homem da linhagem de Israel. Para todo judeu era a circuncisão. Nasceu, o homem teria que ser circuncidado. Para todos que faziam, todo homem que fazia parte da linhagem de Israel, de Judá, ele teria que ser circuncidado. E quando era feita a circuncisão? Ao 8º dia de nascido da criança. Isso mesmo, era feita nas crianças. As crianças do sexo masculino nasciam ao 8º dia de nascido, era feita essa pequena cirurgia. Qual era o significado da circuncisão? Extremamente religioso. O significado da circuncisão era extremamente religioso, com um pequeno tom especial. Olha só, no segundo tópico aqui da lição, o significado religioso da circuncisão que foi dado por Deus, está registrado em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: apontava extremamente para a santificação. Era um sinal de santificação. E diz assim: e era para combater, olha só, para combater a corrupção e as práticas da idolatria. Então, isso era uma prevenção para que a pessoa viesse se santificar cada vez mais e também uma prevenção contra a corrupção e as práticas idólatras. E não somente isso, também com a forte depravação sexual. Então era para combater isso, e isso era extremamente feito pelos homens. Como é dado aos homens o dever, né, de equilibrar as coisas, então também é o dever de se santificar. Então era extremamente religioso, tinha um significado para santificação, era contra a corrupção e as práticas idólatras e também contra a extrema depravação sexual. E agora eu pergunto para você, e os gentios? Quem era o gentio? Você sabia quem eram os gentios? Você podia dizer, definir quem eram os gentios da Bíblia? Todo povo que não era judeu, ele era considerado gentio. Todo povo que não fazia parte da linhagem de Israel, ele era considerado povo gentil. Os bárbaros e todas as nações que não faziam parte da comunidade judaica, da comunidade de Israel, que não era nascido judeu, ele era gentio. E quem era os gentios? Os gentios era todo o povo que tinha como característica pecar. Vamos dizer dessa forma, todo o povo que estava pecando, tinha prática em pecar, ele era gentio. A prática de pecar
na idolatria, na feitiçaria e também no ato extremo depravado da sexualidade. Fazer o sexo ilícito, né? Eles tinham como característica dessa forma. Todo povo que praticava isso, a característica deles, dos gentios, era essas práticas. Então eles estavam extremamente longe de conhecer a Deus, conhecer a Cristo e também conhecer a promessa através da morte de Cristo. No ponto 2 diz assim: estranhados ao concerto da promessa, fazendo ainda menção ao povo gentio. Eles tinham uma vida sem Deus, sem Cristo, né? Então você pode imaginar como era isso, porque quando nós não éramos de Cristo, nós tínhamos uma prática totalmente mundana, totalmente idólatra, totalmente imoral, né? Totalmente imoral. E também a outra característica do povo judeu, do povo gentil, melhor dizendo, eram separados da comunidade de Israel. E 3, também alienados aos pactos da promessa ou das promessas. Então eles eram distantes também das promessas. Mas eu quero fazer menção aqui de um texto da nossa lição que diz assim: entretanto, os judeus precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Ou seja, para eles também já tinham a chance de se tornarem também descendência de Abraão. Mas eles não eram do povo judeu, da linhagem de Israel, não eram israelitas, né? Mas através de Cristo eles tinham essa possibilidade também de se tornarem filhos de Abraão e também filhos de Deus e herdeiros das promessas que os que estavam da linhagem de Judá, de Israel também tinham. O ponto 3 diz assim: sem esperança e sem Deus. E eu fiz aqui a menção de uma separação de um texto, uma parte aqui, que diz assim: podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. O terceiro ponto aqui diz assim: sem esperança e sem Deus. E o primeiro tópico diz desprovidos de esperança. Quando a pessoa tem esperança de alguma coisa, tem a certeza que vai receber alguma coisa, por isso que nós trabalhamos, por isso que nós casamos, por isso que nós fazemos várias atividades aqui nesta terra, porque nós temos esperança. Esperança de ser bem tratado, esperança de receber dinheiro e muitas outras atividades. Então, a esperança também que eles teriam que ter era a esperança de um dia ter a segurança de uma vida pós-túmulo, ou seja, quando eles morressem, quando eles passassem desta vida para outra vida, e eles não tinham, mas eles eram agora separados para ter também essa esperança. Eles tinham essa esperança agora através de Cristo. Então, como diz aqui, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, porque também o que eles faziam e as práticas que eles tinham dava essa característica de entender que eles não tinham direito a essa promessa, né, a essa esperança. E que prática era essa? Eram as práticas da idolatria, era a prática da feitiçaria, era a prática da imoralidade sexual, e só por aí já era o suficiente para eles estarem desprovidos da promessa de Deus. E assim chegamos ao final da lição, falando sobre os 3 pontos da lição, né? O primeiro foi chamados em circuncisão, o segundo, estranhados ao concerto da promessa, e 3, que diz assim, sem esperança e sem Deus, né? Falamos sobre isso tudo. Agora eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Quando nós falamos do povo gentil e todas as suas práticas que eles praticavam na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade sexual e outros atos, nós ficamos horrendo com isso. Mas eles faziam parte de uma comunidade onde isso era inteiramente comum. Porém, o povo de Deus, que é um povo totalmente separado, que tinha uma característica, e a característica que nós falamos aqui é a circuncisão. Mas aonde era dado a circuncisão? A circuncisão, como nós falamos no começo dessa lição, é que era o ato cirúrgico do prepúcio da genitália masculina. Mas a gente entende o seguinte, a gente fica a pensar, mas se era na genitália masculina, por que nós, né? Por que Deus ele fez isso de uma forma tão escondida? Por que Deus não fez um sinal, vamos dizer, na testa, aonde todos olhavam, né? Porque quando nós praticamos uma
uma profissão, quando nós praticamos uma profissão, o fardamento, ele identifica, ou seja, o bombeiro ele é caracterizado pelo seu fardamento, o soldado pelo seu fardamento, e também assim o médico e todas as profissões, eles são caracterizados pelo seu fardamento. E o povo de Deus era caracterizado pela pequena cirurgia em seu prepúcio, na genitália masculina. Mas ninguém olhava, porque se nós estivéssemos igual às outras pessoas, ou misturado, andando, né, todos eram iguais. Todos eram muito parecidos, todos tinham orelha, tinha boca, tinha olhos, né? Então, como saber aquele povo que era separado ou não? Claro, nós podemos identificar algumas características físicas de um povo e também a forma que eles se vestiam. Mas fora isso, era difícil da gente identificar quem era o povo judeu, o povo de Israel, e pelo menos os circuncidados. Deus fez um ato em uma parte escondida do corpo humano. Agora, vem comigo para você entender por que Deus fez isso. Nós temos uma dificuldade muito grande, o ser humano, e principalmente a parte masculina, ele tem uma dificuldade muito grande de entender que Satanás ele sempre age de uma forma grosseira e investe muito na imoralidade sexual. E isso era até uma prevenção, porque de repente um homem judeu ele fosse se deitar com uma mulher que era totalmente proibida de outra linhagem, de outro povo, né, de outra nação, e de repente lá no ato sexual ele se despisse, né, ele tirasse a sua roupa, a mulher o identificaria pelo sinal na sua genitália. Porém, passado muitos anos, muitos dias, anos, depois do cativeiro babilônico e já entrando já na era de Cristo, Paulo começa a pregar no seguinte: aquele que é circuncidado, pois que permaneça circuncidado e não se incircuncise. Ou seja, será se as pessoas os homens estavam se incircuncidando novamente, eles uma vez circuncidados, como é que eles fariam para ficar incircuncisos agora, natural como nasceram? Paulo falava sobre isso. E isso está registrado lá em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, está registrado este ato de Paulo dando essa exortação à igreja, principalmente aos homens. Então o que aconteceu? Aconteceu que o povo começou a querer participar de tudo que tinha naquela cidade. Tudo que tinha naquela cidade, eles começaram a querer participar. E olha só o que eles fizeram. Eles pegaram e foram atraídos pelos Jogos Olímpicos. Só que os Jogos Olímpicos da época, que até hoje nós vemos falar, né, que eles tinham essa prática, porque era uma cidade grega, então tinham os Jogos Olímpicos, só que a prática desses Jogos Olímpicos eram por homens. Mas os homens eram totalmente nus, despidos, sem roupas, né? Então, a característica da prática desse esporte era eles ficarem nus. E agora, como é que eles iam participar? Como é que eles iam fazer parte dessa modalidade, sendo que eles tinham a marca, né? Sendo que eles tinham o sinal? Então eles pensaram, né? Eles pensaram numa forma de fazer com que participassem desses Jogos Olímpicos, né? Eles pegavam uma pedra bastante grande, amarravam, né, uma corda na pedra, jogavam a corda, né, em cima de algum tronco ou alguma coisa que pudesse sustentar o peso daquela pedra e amarravam, né, esta corda, este fio em seu pequeno prepúcio. Isso mesmo, na sua genitália, isso os homens faziam, pegavam a sua genitália e amarrava na pequena pelezinha que sobrou, né, a pequena pelezinha que sobrou no seu prepúcio, amarrava e puxavam a pedra ou deixavam a pedra suspensa para que a sua genitália, o seu prepúcio, ele voltasse a crescer, para que se tornasse igual aos outros homens, para que eles pudessem participar dos Jogos Olímpicos. Eles se prestavam a este ato doloroso, a este ato vergonhoso, para simplesmente pecar contra o seu Deus, porque isso era totalmente proibido. Então eles faziam essas práticas, e isso está aqui abaixo do nosso vídeo. Eu vou deixar na descrição do link aonde fala sobre isso, para os irmãos confirmarem no que nós estamos falando.
E isso Paulo já dizia lá, como eu citei, né, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18, né, para os irmãos. Então eles pegavam, faziam isso, amarravam o seu prepúcio da sua genitália, da genitália masculina, e botavam numa pedra, né, até puxar. E isso era por vários dias. Vários dias eles faziam isso para que o seu prepúcio voltasse, para que eles pudessem participar, para que eles fossem iguais às pessoas do mundo, iguais àqueles que estavam praticando. Pode um negócio desse? Hoje, irmãos, por isso que quando Paulo diz assim, olha, o nosso ato não é, o nosso ato de decisão ao Senhor não é na carne, né, e sim no coração. E hoje não é diferente, o nosso ato é feito num coração onde ninguém vê. Hoje ninguém vê o coração da gente e não vê também o ato. Igualmente, quando não via o ato feito na circuncisão nos homens, também no nosso coração hoje, ninguém vê este ato. Ninguém vê esta forma que Deus trata no nosso coração. E a declaração pública desse ato hoje é o batismo nas águas. Hoje nós não temos mais a circuncisão, nós hoje não temos mais a necessidade, eu estou falando em relação aos homens, a necessidade de nos cortarmos, também não temos a necessidade de nos prestar a este ato no qual eu acabei de falar, porque a nossa circuncisão é feita no coração, dentro de nós, na nossa alma, né? E a declaração pública disso tudo é o batismo nas águas. Quando você se presta a ser batizado nas águas, você também está declarando o seu amor a Cristo. Chegamos ao final de mais uma lição aqui com muita alegria, por mais uma vez nós estamos reunidos. Eu quero pedir a você que se inscreva neste canal, que anuncie este canal para que abençoe outras vidas. Nós queremos fazer umas lições bastante simples, resumidas para que os irmãos entendam. Aperte o sininho de notificação para receber as notificações de novos vídeos quando nós postarmos aqui. Compartilhe com outra pessoa para você também abençoar outras vidas. E que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz, que neste momento nós estamos vivendo de pandemia. Não se entristeça, creia no Senhor Jesus. Nada acabou, nada mudou. Nós estamos passando por um momento onde a igreja precisa estar firme. Você é a igreja do Senhor Jesus e você precisa estar firme. Que Deus abençoe o seu negócio, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e tudo vai dar certo. Eu profetizo em nome de Jesus, bênção sobre a tua vida, bênção sobre a tua família, bênção sobre o teu negócio e tudo que tu irás fazer nesta semana, que Deus possa te abençoar ricamente. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.